Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula comigo, Fábio Corrêa, especialista em chocolate. Sou eu que estou me propondo aqui a te ajudar a elevar o nível do seu chocolate. Eu estou me propondo a ajudar você a transformar os seus chocolates comuns em verdadeiras obras de arte. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores dificuldades que a maioria das pessoas tem, que é morar em locais quentes. E aí vem aquela questão de trabalhar com chocolate em locais quentes, que é um pouquinho mais difícil, sim. Se você que está me assistindo mora em algum lugar quente e tem dificuldade para trabalhar com chocolate, escreve aqui embaixo para mim. Eu moro em local quente. Pode até colocar a sua cidade. Coloca para mim qual a sua cidade e estado também, né? Porque tem cidades que a gente sabe de onde é, tem cidades que eu não sei de onde é. Então bota aqui para mim se existe esse problema aí onde você mora e onde você mora para eu saber. Eu preciso explicar um pouquinho sobre o chocolate. A gente sabe que o chocolate traz consigo, né? Nossa, falei difícil, né? Traz com ele algumas exigências, algumas coisas que a gente precisa estar atento e obedecer para que todo o trabalho com chocolate funcione da melhor forma possível. O chocolate é um produto sensível, ele é um insumo sensível, né? É um insumo também com um valor um pouquinho maior do que o seu concorrente, entre aspas, aí, né? Que eu não vejo como concorrente, como a cobertura. O chocolate, ele é um pouco mais sensível e é mais difícil de trabalhar no calor, tá? Agora, por que o chocolate tem essa dificuldade, ou melhor, por que nós temos essa dificuldade de trabalhar com chocolate em locais quentes? Porque no chocolate, no produto chocolate, e olha só, atenção aqui, eu não sei se você está me assistindo aqui pela primeira vez, está aqui pela primeira vez, ou se você já me acompanha de algum outro, de tempos atrás aí, toda vez que eu falar chocolate, eu quero dizer chocolate de verdade, tá? E talvez você conheça como chocolate nobre, tá? E eu já posso te adiantar que esse termo chocolate nobre tá errado. A gente fala sempre chocolate, tá? Então toda vez que eu falar chocolate, eu tô falando do nobre que você conhece. Eu não vou tratar sobre cobertura, tá? Eu não trabalho com isso. Chocolate é um produto sensível por conta de quê? Por conta da presença da manteiga de cacau. E a manteiga de cacau é um dos componentes do chocolate que não existe na cobertura. E a manteiga de cacau, ela tem o seu ponto de fusão, não vou falar tão difícil não, vamos lá. A manteiga de cacau, ela começa a derreter, começa a amolecer e derreter a partir dos 34 graus aproximadamente, tá? E em função disso, locais que têm essa temperatura, a sua temperatura de 34 para cima, vão ter mais dificuldade para trabalhar com chocolate. Ah, Fábio, então se aqui onde eu moro a temperatura é predominantemente de 34 graus para baixo, vai ser fácil, vai ser tranquilo trabalhar com chocolate? Não necessariamente, e eu vou explicar mais para frente por quê. E também vou te dar algumas orientações, algumas dicas do que você pode fazer para conseguir ter bons resultados com o chocolate mesmo morando em locais quentes, tá bom? Então, sabendo desse detalhe da manteiga de cacau que derrete a 34 graus, começa a derreter a partir de 34 graus aproximadamente, a gente sabe, eu não vou negar para você de jeito nenhum, a gente sabe que para ter um trabalho bom, minimamente bom, com chocolate, você precisa de um ambiente refrigerado. Você precisa sim de uma sala climatizada, ar-condicionado, de 18 a 22 graus ali, mais ou menos, tá? Precisa. Agora, sem isso, sem um ar-condicionado, então, eu não consigo fazer chocolate de jeito nenhum? Não é bem assim. Consegue sim. É óbvio que existem os seus poréns, é óbvio que vão existir as suas dificuldades, mas é possível sim. Inclusive, duas coisinhas. Aqui hoje eu tô meio que como um advogado do diabo, né? Porque vai ter algumas pessoas aí que entendem de chocolate também,
Vão ter outros professores que vão falar, não, tem que ter o ar-condicionado e ponto. Não me interessa. O que me interessa hoje é trazer alternativa para você que não tem ar-condicionado, de trabalhar com chocolate, ter bons resultados, para que na sequência você pegue esse dinheirinho aí que retornou do seu trabalho com chocolate e possa investir num ar-condicionado para sua cozinha ou para um quarto que você separou para isso, ou para o seu espaço, para o seu ateliê, seja lá para qualquer lugar que você queira trabalhar com chocolate, tá? Então, o meu objetivo não é matar a sua chance de trabalhar com chocolate. Eu nunca vou fazer isso, muito pelo contrário, eu vou sempre buscar alternativas para você conseguir, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro, é um disclaimerzinho que a gente chama, né? Um aviso aí para os haters de plantão, que é preciso ar-condicionado para trabalhar bem com chocolate, sim. Não é impossível trabalhar sem o chocolate, não. Sem ar-condicionado. Trabalhar sem chocolate é impossível mesmo. Não é impossível trabalhar sem o ar-condicionado e que eu vou fazer tudo que eu posso, vou compartilhar com você tudo que eu sei de macetinhos aí, de truques para você driblar isso, mas eu preciso que você tenha isso na sua mente de, mesmo que eu não tenha ar-condicionado, eu vou trabalhar sem e buscar o investimento que eu preciso para adquirir um. Porque depois que você faz esse passo, dá esse passo de instalar um ar-condicionado aí onde você trabalha, a sua produção ganha muito mais velocidade, ganha muito mais volume. Os seus resultados ficam muito melhores e com isso você tem mais saída, você consegue dar mais saída de produto e consegue trabalhar de forma mais confortável, vocês vão entender até o final de hoje, tá? Então vamos lá. Por que é importante então, eu já vou chegar no ponto do sem ar, por que é importante então a gente ter um ambiente controlado? Primeira coisa, eu já falei que a gente tem um ponto de fusão da manteiga de cacau em torno de 34 graus. Então com o ambiente controlado, ali entre 18 e 21, 22, o chocolate não derrete. Primeiro ponto, tá? Se você quiser ir anotando, a hora é essa. Segundo ponto, existe uma temperatura de derretimento de chocolate que a gente precisa obedecer. Nesse caso, nesse ponto, nem vai ter tanto problema assim, porque a temperatura de derretimento do chocolate é geralmente em torno de 45 graus. E por que eu falo geralmente? Porque para chocolates amargos, meio amargo, né, que é popularmente conhecido, a partir de 50%, 54% para mais, esses chocolates você derrete entre 45 e 50 no máximo. Já o chocolate branco e ao leite, você derrete eles entre 40 e 45. Então, via de regra, a gente vai sempre considerar 45 graus porque é o ponto em comum entre os chocolates ao leite branco e os chocolates amargos, tá? Terceira questão. Existe uma temperatura de pré-cristalização, existe a faixa de temperatura de temperagem. Temperagem é um nome popular para o nome correto, que é pré-cristalização, que é a gente preparar o chocolate para ser manipulado, moldado na forminha, para banhar um pão de mel, para fazer uma casquinha, para fazer uma decoração e alguma coisa assim, tá? E a temperatura de pré-cristalização ou de temperagem pode variar aí também a depender do tipo de chocolate. Por exemplo, para você trabalhar com chocolate branco, normalmente, na verdade, vou dar uma geral. Temperatura de pré-cristalização vai variar de 27 até 32 graus. Os chocolates com mais teor de açúcar, normalmente brancos e ao leite, essa faixa fica mais para baixo. Então vamos botar ali de 27 até cerca de 29, 30. E os amargos de 30 até 32 mais ou menos, tá? Essa é a temperatura aí de pré-cristalização. Agora existe a nossa temperatura de aplicação. É a temperatura que você vai alcançar no chocolate para de fato começar a modelar, a banhar e fazer as coisas que você precisa. E aí essa temperatura ela tem uma faixa menor de tolerância
e pode ficar tranquila quanto a saber quais temperaturas são essas. Não precisa decorar nada disso, porque na embalagem do chocolate que você compra tem que estar informada a temperatura de aplicação, temperatura de derretimento, temperagem e tudo mais, tá? E aí a temperatura de aplicação ela é um pouquinho diferente, tem uma faixa um pouquinho menor de tolerância, está escrito na embalagem, como eu disse, e varia a cada tipo de chocolate. Você pode ter reparado ou não que eu falei que a temperatura de pré-cristalização, a que eu falei anteriormente é essa, ela vai ali de 27 até 32, a depender do chocolate. E 32 está abaixo dos 34, que é o ponto de fusão, ao momento em que a manteiga de cacau começa a derreter. Justamente porque é nessa faixa aí, antes dos 34, a gente tem os cristais da manteiga de cacau na sua forma mais estável, se você fez uma temperagem adequada. Não vou entrar nesse mérito agora, porque é um assunto muito mais complexo, não é o tema da nossa aula hoje. O tema da nossa aula hoje é como você fazer para driblar essas exigências que eu acabei de falar, de temperaturas, para conseguir ter os seus primeiros bons resultados com chocolate. O lema da nossa aula de hoje é: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Tá? Era para eu ter falado isso no começo, eu acabei esquecendo, eu vi minha anotação aqui agora. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ou seja, se você realmente quer trabalhar com chocolate, não vai ser a falta do ar-condicionado que vai te impedir disso. Se você quer qualquer coisa na sua vida, de verdade, se você quer se tornar independente financeiramente, não vai ser a necessidade de investir em conhecimento que vai te parar. Se você quer ser a confeiteira mais reconhecida aí na sua região, não vai ser a falta de acesso à informação que vai te parar, você vai dar um jeito, tá? Agora, quem para nos primeiros obstáculos ou acha que não consegue transpor algum, já está começando a falar para si mesmo quais são as desculpas que você mesmo vai aceitar, tá? Então, Fábio, se eu preciso de ar-condicionado para fazer bons trabalhos de chocolate, não tenho, precisaria seguir todas essas questões de temperatura e tudo mais. Como é que eu faço então, já que você se propôs a vir aqui e me orientar para isso? Vamos lá. Como trabalhar com chocolate sem ar-condicionado? Antes de eu explicar, eu quero que você comente para mim aqui embaixo, quero que você me responda se você quer aprender a trabalhar com chocolate sem ar-condicionado. É importante para mim saber isso. Afinal de contas, eu me propus a trazer esse conteúdo acreditando que você gostaria de aprender, então me confirme isso. Escreve para mim aqui embaixo que você quer aprender a trabalhar com chocolate, mesmo sem ter ar-condicionado. Se você já tem ar-condicionado onde você trabalha, parabéns, tá? Eu realmente te parabenizo, porque é um investimento que tem que se fazer mesmo. Então você já deu esse passo à frente. Você ainda não tem, você vai precisar das coisas que eu vou te falar aqui. Bom, tendo dito isto, que você quer aprender a trabalhar com chocolate mesmo sem o ar-condicionado, nós vamos relembrar então aqui o nosso lema, a nossa hashtag. Nosso lema é: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E a nossa hashtag chega de desculpas. O primeiro ponto, primeira opção, eu separei 3 opções, tá? 3 opções para você trabalhar com chocolate. Primeira opção, trabalhar em horário noturno, tá? Aí vai depender de cada cidade, né? A partir das 18, a partir das 19, a partir das 20 horas, depende de onde você mora, depende da época do ano. A partir de um determinado horário que você vai avaliar, a temperatura da sua casa, da onde você está, ela começa a amenizar, né? O sol esquentou aí sua residência durante o dia inteiro e a partir de um determinado horário, essa temperatura começa a baixar. É uma opção para você trabalhar à noite. Eu, lá em 2009, quando eu comecei a mexer os meus primeiros pauzinhos lá com chocolate, eu não tinha muita coisa, aliás, eu não tinha quase nada. Eu não tinha nem termômetro, nem panela. Muito menos ar-condicionado onde eu queria mexer com chocolate, que era a cozinha, tá?
A minha cozinha era curtinha, a minha cozinha era mais ou menos esse aqui, ó. Esse espaço que eu tenho daqui até aqui. Se eu abrisse os dois braços assim, eu quase encostava na parede dos dois lados, minha cozinha, quando eu comecei. E não tinha ar-condicionado. E eu lembro que eu só trabalhava à noite, a partir das 8, 8 e pouco, quando começava a novela Caminho das Índias. Quem aí lembra? Se você lembra do Caminho das Índias, você é cringe, que nem eu, das antigas. E aí eu tava lá na cozinha, trabalhando, fazendo um chocolate. Minha esposa, como você já deve saber, se você não sabe, eu vou contar agora, não me apoiava, era nem que sim, nem que não, tava nem aí. Ela me ajudava de vez em quando, só para não ficar, né, com a consciência pesada, né, para embalar um bombom, lavar a louça, mas não, né, não era lá grandes coisas. E aí eu estava lá trabalhando e dançando a música do Caminho das Índias, né, fique com essa imagem aí na sua cabeça. Então, trabalhar à noite era uma opção para mim, era a única opção para mim, no caso, e pode ser uma opção para você. Segunda opção para você conseguir trabalhar com chocolate é trabalhar no horário seguinte à noite, que é a madrugada. Acordar mais cedo, acordar 4 horas da manhã, ir para a cozinha, trabalhar até as 6, 7, 8, não sei que horas que começa a aquecer aí onde você mora, mas você pode levantar às 4, 5 horas da manhã, fazer os seus chocolates e botar para vender. O que você está rindo aí atrás? Páscoa. Então, eu ia falar disso, porque normalmente a gente prefere trabalhar à noite, né? Eu acho que é o mais sensato de a gente começar à noite. Só que existe a época do ano, que é a Páscoa, onde você trabalha noite e madrugada, porque você precisa dar conta da demanda que você gerou, gerando desejo nos clientes, fazendo chocolates que realmente são bonitos, que são obras de arte, que são bem atraentes visualmente e no sabor. Você gera uma demanda tamanha que você vai precisar trabalhar de noite e de madrugada. E eu digo mais, mesmo se você tem ar-condicionado, se você faz chocolate que é obra de arte, que é bonito, você trabalha o dia inteirinho que Deus deu, mais a noite e a madrugada, como a gente já fez, tá? A gente já começou a trabalhar tipo 6 horas da manhã e foi dormir às 3, 4 da manhã do outro dia. Então, acontece. E na loja? Na loja, quando eu tinha loja, era um pouquinho pior, né? Porque nem em casa eu estava na loja, então estava ali na cozinha, em pé. É excelente, tá? É muito bom. Para quem gosta de trabalhar com chocolate, é muito bom. E para quem gosta de dinheiro também é muito bom. Se você gosta de dinheiro, não tem coisa melhor do que trabalhar com chocolate, que é um produto que rende, que dá lucro, vende o ano todo, tá bom? Então essa é a sua segunda opção, trabalhar de madrugada. E a terceira opção é uma opção um pouco diferente, talvez, para você, mas é o seguinte, quem aí tem ar-condicionado no quarto ou na sala? Se você tem ar-condicionado no seu quarto, né, você vai dormir no ar-condicionado de vez em quando, você tem ar-condicionado no quarto, não necessariamente na cozinha, é uma opção você trabalhar no quarto. Estranho, né? Como assim fazer chocolate no quarto? Você não precisa da pia para fazer chocolate. Você precisa da geladeira. Mas você não precisa da pia. Então você pode ir para o quarto, né? Eu, além de ter trabalhado à noite, além de já ter trabalhado de madrugada, eu já trabalhei na sala. É porque eu não separei a foto para mostrar para vocês aqui, mas eu já trabalhei na sala. Peguei uma mesa de plástico que a gente tem até hoje aqui, que inclusive essa mesa de plástico acompanha a nossa vida de casado, já tem desde 2009, quando nós casamos, essa mesa acompanha a gente. Botava essa mesa na sala, que era onde tinha o ar-condicionado. Como minha sala era grande, eu precisava botar o ar-condicionado bem geladão. Minha esposa não gosta de frio, mas tinha que fazer. E aí lá eu fazia os meus ovos de Páscoa na Páscoa. Tá? Quando era produção de bombons, eu conseguia fazer à noite. Quando era Páscoa, como eu falei, pau dentro, botava essa mesa na sala e fazia na sala. Se você tem ar-condicionado no quarto, você pode pegar uma mesinha, né? Aí depende do tamanho do seu ambiente.
levar um pedaço de pedra, que você compra uma pedra para você fazer a sua temperagem, ou nem precisa de pedra, você faz a temperagem nos outros métodos, leva para o quarto, temperatura controlada, o seu trabalho vai render muito mais. Se você conseguir, fica a dica, se você tem a opção de trabalhar no quarto ou na sala, e você conseguir convencer a sua família aí de aceitar isso, é muito mais vantajoso você ir para o quarto, trabalhar no quarto, durante o horário do dia, né, ou de manhã, ou de tarde, ou até no iníciozinho da noite. É muito mais vantajoso isso do que você passar a noite trabalhando ou a madrugada, né? Cansa menos, tá? É uma opção, é a terceira opção, tá bom? Inclusive, até quem não tem ar-condicionado, como eu falei, à noite na madrugada consegue fazer, e eu tenho vários alunos que conseguem fazer chocolates bonitos, brilhantes, firmes, fazendo a temperagem correta, utilizando essa estratégia de trabalho à noite, ou de madrugada, ou no quarto, juntamente com uma outra estratégia que eu vou falar para você daqui a pouco, mais para frente, porque se você simplesmente pegar e começar a trabalhar à noite, madrugada ou no quarto, não é suficiente para você ter os seus resultados bacanas. Você precisa aliar essa estratégia de horário de trabalho com uma outra estratégia que eu já vou te falar. Eu tenho vários alunos que já fizeram e fazem até hoje isso, tá? O Adriano, por exemplo, mora no interior do Ceará, hoje ele tem ar-condicionado, mas quando ele começou a estudar comigo não tinha. A gente tem a Rafaela, que é de Curitiba, Rafaela é de Curitiba, não tem ar-condicionado, mas tudo bem, Curitiba, né, fresquinho, mas também tem calor lá em Curitiba. Tem a Michele, que é do Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro já viu, né, tá pau a pau com Manaus, né, de calor. Tem a Gabriela, que também é do Rio de Janeiro. Eu anotei alguns nomes aqui, ó. Tem a Neuci, que é de Brasília. Tem... cadê? A Dani Marqueto, São Paulo. A Nice, de São Paulo. Galera que não tem ar-condicionado, mas é do time, #chega de desculpas. É do time que quem quer dá um jeito, tá? Então eu trouxe alguns nomes de alunos para você saber que existe a possibilidade, além de eu ter contado a minha parte também, né? Que eu também fiz assim. Hoje eu tenho uma cozinha grande aqui, com ar-condicionado, mas as coisas não começam desse jeito. Inclusive, quero deixar uma palavra para você que é o seguinte: se você está esperando adquirir um ar-condicionado para você começar a investir em chocolate, é um erro enorme que você está cometendo. Se você está esperando as condições ideais para você começar a trabalhar com chocolate de verdade, é um erro danado. Porque as condições ideais não surgem para você. É você quem faz as condições se tornarem ideais. É através do seu suor, é através da garra que você tem dentro de você de parar com as desculpas que você cria para você mesmo e começar a agir. E quando eu falo desculpas, não é pejorativamente, tá? Porque todos nós criamos desculpas na nossa cabeça. Eu me incluo nisso também. Em várias coisas a gente cria desculpa. E sabe o que é pior de tudo? Nós somos muito bons em criar desculpas. A gente cria várias desculpas na nossa cabeça que a gente realmente acredita. Então, se você, por exemplo, está acreditando que vai esperar comprar um ar-condicionado para começar a investir em trabalhar com chocolate, você só está adiando a realização do seu sonho. Você só está adiando alcançar a sua liberdade financeira. Sabe aquele sentimento terrível que você tem de muitas vezes não conseguir comprar o que você quer? Não conseguir, sei lá, você passou na frente da vitrine e viu uma bolsa bonita, nem é cara, é até baratinha, mas você tem que ponderar porque você tem uma conta de luz atrasada. Então, quanto mais você espera acontecer as coisas, espera as coisas caírem no seu colo, você comprar um ar-condicionado, você espera ter um ambiente especial só para trabalhar com isso, quando você faz isso, você só está adiando o seu resultado, o alcance do seu sucesso, tá?
E fica tranquilo, porque se você decidir a partir de agora entrar no time Chega de Desculpas, não existe o que te pare, tá? E eu estou aqui me propondo a te ajudar. Então vamos lá. Eu já falei para você das estratégias de horários para você trabalhar. Agora você precisa aliar isso às técnicas de manuseio com chocolate, tá? Lembrando de novo, chocolate de verdade, não cobertura, tá bom? Falando em manuseio de chocolate, vamos falar de dois aspectos, dois momentos, derretimento e a temperagem. O derretimento do chocolate existem pelo menos duas formas, tá? Eu não vou ficar abordando várias, eu sei que existem outras, mas eu vou abordar dois tipos. O derretimento em micro-ondas e o derretimento em banho-maria. Desses dois, se você não tem ar-condicionado em casa, o derretimento em banho-maria eu descartaria, tá? Eu faria questão de fazer o derretimento em micro-ondas, a menos que você não tenha micro-ondas em casa. Se você tem essa opção, utilize o micro-ondas. Por quê? Quando você faz um derretimento em banho-maria, que inclusive é um derretimento até... É um clássico, né? É old, né? Eu comecei... É cringe de novo, olha eu aí entregando. E aí tá, tem derretimento em micro-ondas e banho-maria. O banho-maria eu não recomendo, principalmente se você não tem ar-condicionado. Porque o banho-maria gera vapor de água. E esse vapor de água, juntamente com a água em si, né, do banho-maria, vai aumentar a temperatura do seu ambiente. Então, se você já está trabalhando no local sem ar, já escolheu trabalhar à noite para ter uma temperatura mais amena, a sua casa não está fresquinha, não está geladinha. Aí você liga o fogão para fazer um banho-maria, você está, ao invés de reduzindo a temperatura do ambiente, você está colaborando para ela aumentar, o que vai dificultar a sua próxima etapa, que é a temperagem. Já na temperagem, a gente tem pelo menos 4 métodos, né? Tem o banho-maria invertido, tablagem, adição de micril e adição de chocolate. Desses 4 métodos, eu também não recomendaria você ir pela tablagem, inclusive é um método bonito, eu gosto da tablagem. Há quem diga que faz sujeira, há quem diga X, Y, Z, não interessa, eu gosto, eu acho bonito. E prático, né? Não só bonito, eu acho bonito, prático, rápido e tudo mais. Existe, e eu não recomendo se você não tem ar-condicionado, existe também as outras 3 técnicas que você até pode utilizar não tendo ar-condicionado em casa, que é a adição de micril, adição de chocolate e banho-maria invertido. Entretanto, se onde você mora realmente é quente, a melhor maneira de você fazer essa temperagem é utilizando o banho-maria invertido, que eu chamo de BMI. Só que olha só, bastante atenção aqui, tá? Quando a gente fala em qualquer coisa que tenha banho-maria, seja banho-maria por derretimento, ou seja banho-maria invertido, ou muita gente chama de banho-joão também. Você nunca tinha escutado, né? Existe esse nome também. Sempre que a gente fala de banho-maria ou banho qualquer coisa, envolvendo água, é muito perigoso. Então, olha só, eu estou aqui me esquivando de várias exigências que o chocolate faz, vou me esquivar de vários ataques que posso sofrer de outros chocolatiers e confeiteiros que podem falar o contrário, mas, como eu disse, a minha proposta é ajudar você a sair de onde você está hoje. Se hoje você não tem ar, se hoje você não tem micro-ondas, é o que você vai ter que fazer, tá? Sempre focando em melhorar. Então, se você vai fazer um banho-maria invertido para uma temperagem, você tem que ficar muito atenta para não deixar pingar nenhuma gotinha de água onde você vai trabalhar com chocolate, muito menos dentro do seu chocolate, tá? Então, sempre que for trabalhar com água, sempre secar tudo em volta, de preferência com papel, não é nem com pano de prato, nem nada, nem perfex, nem nada, é com papel, para você ter o máximo de absorção, tá? E aí, se você aliar a estratégia de horário de trabalho, ou local, né, se você for para o quarto, a estratégia de horário de trabalho, com uma estratégia de derretimento e de temperagem que conversa
tanto a de horário quanto de temperagem e derretimento, elas têm que se complementar, você consegue trabalhar de uma forma menos, como é que eu diria? Você consegue trabalhar de forma a ter bons resultados. Você vai ter os melhores resultados que você pode ter com chocolate? De maneira nenhuma. Eu não vou te enganar, não vai. Para você ter o melhor resultado do mundo, tem que estar num ambiente climatizado, tá? Mas é possível, como eu já fiz, tá bom? Alie essas duas técnicas, faz os seus chocolates, mas não faz qualquer chocolate, tá? Procura fazer obra de arte, porque se você simplesmente, você tá ralando pra caramba para trabalhar à noite e de madrugada, tá se virando para poder fazer uma temperagem nessas condições. Você não vai querer fazer um chocolate parecido com o de todo mundo e ter que ficar concorrendo com os outros por preço. Porque quando você concorre pelo preço, você perde. Não tem como. A sua vizinha, o seu vizinho vão trabalhar com cobertura fracionada. E não só isso, eles vão trabalhar com a pior cobertura fracionada que tem e ainda vão dar desconto para o cliente. Então, se você entrar nesse jogo para brigar pelo preço, você está entrando pelo motivo e pela porta errada. Você tem que entrar já com os dois pés na porta. Você já tem que chegar dizendo para que veio. Você já tem que chegar mostrando que o seu chocolate é diferente, não só por ser chocolate. É aquela história. Eu não conheço a história integralmente para poder te contar aqui, mas o contexto, o objetivo é: você não pode ser somente bom. Você tem que mostrar que é bom. Então, seu chocolate não pode só parecer gostoso. Ele tem que mostrar que é diferente, gostoso, bonito, diferenciado mesmo, tá? Além de tudo isso que eu já falei, uma coisa que é muito importante para qualquer área da sua vida, especialmente para o chocolate, já que a gente está falando disso. Escolhe alguém que você gosta do trabalho, que você gosta da forma como ela se expressa, da forma como ela compartilha as informações e segue essa pessoa. Toma muito cuidado na hora que você for escolher professores para acompanhar, porque existem escolas diferentes, existem metodologias que não se conversam. Então, se você pegar o que uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui hoje num papo super aberto contigo, super fora do padrão de chocolate. Pô, falar para você que é possível ter bons resultados com chocolate sem ar-condicionado, se você botar isso aí por aí afora, muita gente vai cacetar. Tá? Então não adianta você pegar essa mentalidade mais aberta, onde eu consigo abranger um pouco mais, ponderar algumas regrinhas, né? Um pouco mais, e você também está lá seguindo uma pessoa que é super tradicional, clichêzona, retinha, tá, e não dá um passo fora da reta ali, você vai ficar cada vez mais confusa, porque você vai querer pegar o que um está falando, comparar com o que o outro está falando, e essas coisas não vão se assentar. Ambos podem ser excelentes, ambos podem ser muito bons no que fazem, mas existem alguns valores, algumas ideias que podem não encaixar. Então, escolhe alguém. Se você está aqui agora, é porque você escolheu acompanhar o que eu estou falando. Se você está aqui agora, é porque você gosta da forma como eu estou explicando. Porque se você não gosta, o que você está fazendo aqui? Tem gente que vem aqui, assiste a aula e reclama. Ai, muito chato. Vai embora, porra. Entendeu? Então, se você está aqui até agora, é porque eu estou fazendo bem para você, tá? E aí, cuidado na hora de você... Não estou dizendo para você eliminar os outros, tá? Não sou egoísta. Siga um monte também. Só que trabalhe a cabeça para você saber filtrar e combinar as ideias que têm conexão uma com a outra, tá bom? E outra coisa, vai trabalhando desse jeito, que é o que você tem, né? O Mário Sérgio Cortella fala lá para você fazer o seu melhor com o que você tem, né? Eu ainda vou gravar essa frase,
para poder falar para você direitinho, você fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. É algo assim, tá? E com isso, com os frutos desse trabalho, do jeito que você está conseguindo fazer, você não desperdiça esse dinheiro. Você vai juntando e investe, reinveste em você mesmo. Investe em conhecimento. Investe em alguém que vai pegar na tua mão e que vai te acompanhar e te falar, ó, fulaninha, é por aqui, ó. Não olha para esse lado aqui não, porque aqui você vai cair no buraco, é por ali, tá? E aí, daqui a pouquinho você vai estar investindo em conhecimento, tendo mais retorno e vai poder investir em equipamento, em utensílio, em chocolates diferentes, em chocolates importados, se é o que você deseja, botar um ar-condicionado na sua cozinha, botar um ar-condicionado onde quer que você queira trabalhar, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Hashtag chega de desculpas. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Muito bom ter a presença de você aqui até agora. Um grande abraço.